Fala galera, sou o professor Hassan de Matemática e estou aqui agora para resolver as questões que vão te levar a acertar 30 questões no próximo Enem. A gente já fez as 15 mais fáceis, se você não viu, não tem problema. Depois desse vídeo, depois dessa aula, você assiste porque ele vai ficar aqui na descrição. Sem perder tempo, a gente continua com a nossa provinha amarela do segundo dia do Enem 2022 e vamos para a nossa primeira questão aí, intermediária. Questão 151. Olha só, a gente já tem um gráfico e análise aqui de uma função, por isso que ela já é uma questão intermediária. Ela é uma questão rápida, mas vocês vão ver que precisa de um certo conhecimento, tá? Então vamos lá, ó. Ah, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Vamos lá, então. Aqui a gente tem 10 horas exatamente, ó. Então vamos ver, ó. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo Tzinho. Então, o T maiúsculo é a temperatura e o T minúsculo é o tempo. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão. Então, a gente tem essa expressão aqui da velocidade em função da temperatura ao quadrado menos 4. De acordo com a expressão, tá. Após a máquina funcionar durante o intervalo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Lembra que estava pedindo aqui embaixo? Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Eu vi que uma galera acabou errando essa aqui, porque pensou que se anular é quando passa pelo zero aqui assim, ó. Não é. Se anular é você entender essa expressão. Aqui no gráfico, quem está se anulando quando chega no zero é a temperatura, não é a velocidade. Ele está pedindo sobre velocidade, olha só. Por isso que já se torna uma questão intermediária. Então, a gente tem que ver quando esse cara aqui, ó, quando a velocidade é zero. Quando a velocidade é zero, a gente tem que t ao quadrado menos 4 é igual a zero. Então, vamos lá. T ao quadrado continua aqui, equaçãozinha simples, né? Do segundo grau, igual a 4. Então, o t vai ser mais ou menos a raiz de 4. O t vai ser mais ou menos 2. É isso aqui, então a gente tem que ver. Quando o t vai ser 2, positivo, deixa eu até trocar de cor aqui, ó. Quando ele for 2, positivo. E quando ele for 2, negativo. Aí sim, a gente vai ter a nossa velocidade nula. Então, a gente tem um ponto aqui, dois, três, quatro e cinco. 5 vezes em que t é mais ou menos 2. Então, a alternativa A é aí, nosso gabarito da questão 151. Se você está gostando, não se esqueça de deixar aquele like aí e compartilhar com os amigos. Vamos lá, próxima questão que a gente considera aí de boa, não tão de boa, né? Mas intermediária, uma questão que precisa de muita atenção é a questão 160, tá? Vamos aqui no comandinho rapidinho só para ver a ideia. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente iguais. Então, ó, lembrar aqui, unidade de medida que ele está enfatizando. E vamos ler aqui, ó. Um casal está reformando a cozinha de sua casa e decidiu comprar um refrigerador novo, observando a planta da nova cozinha desenhada. Aqui, ó. Escala da planta, 1:50. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador, 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Só para você imaginar, se você ainda não tem aquela imaginação desenvolvida para interpretação de problemas, vale a pena você desenhar a princípio, porque quando chegar no Enem, você já vai estar com
sua mente, a sua imaginação mais desenvolvida para você não precisar desenhar. Mas olha só, a gente tem 3,8 centímetros na planta, ó, de altura. A gente tem aqui, ó, 3,8. E a gente vai ter 1,6 de largura aqui, ó. Daqui, vou colocar daqui até aqui. 1,6 centímetros de largura. 1,6 centímetros. Tá. Altura 3,8, largura 1,6. Eles sabem que os fabricantes de geradores indicam que para bom funcionamento e fácil manejo da limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam a distância de pelo menos 10 centímetros dos outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas partes laterais. Então, aqui, ó, aqui é o desenho. É o desenho lá aqui, ó, desenhada, na planta, né? Esse é o desenho. Aqui vai ser na real, na realidade. Na realidade, a gente vai ter aqui o nosso solo e a gente vai ter o espaço aqui, né? Para a gente colocar o refrigerador. E o que ele está falando é que a gente precisa, na real, na escala real, é deixar um espacinho aqui de 10 centímetros, um espacinho aqui de 10 centímetros, em centímetros no real, tá? E um espaço aqui em cima também de 10 centímetros. E aí, o nosso equipamento, eu acho que é refrigerador, ele vai ficar aqui, isso, no refrigerador, tá? Então, como que a gente já vai resolver? Vamos terminar aqui para ver se tem mais alguma informação, mas eu acho que é só historinha, ó. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e larguras máximas, ou seja, para ele ter uma altura máxima, ele tem que ter a distância mínima. Para ele ter a largura máxima, ele tem que ter as distâncias mínimas. Então, a gente vai considerar esses 10, tanto em cima quanto embaixo aí, mínimos, para a gente ter um tamanho máximo do refrigerador. Beleza. Então, a gente tem que transformar esses caras aqui, ó, 3,8. A gente tem aqui, ó. Na nossa escala, a gente sempre vai ter o desenho sobre o real. Então, isso significa que, na nossa escala sendo 1:50, a gente tem que 1 centímetro no desenho vai significar 50 centímetros na vida real. Então, se a gente tem 3,8 centímetros de altura no desenho, a gente tem que multiplicar isso por 50 para chegar no real aqui, tá? Mais um macete aqui que eu faria de conta rápida para você resolver no Enem. Frações equivalentes. Multiplico por 2 aqui e aqui eu vou ter 100. Por quê? É só multiplicar cruzado, ó. Eu vou ter 2x igual a 3,8 vezes 100, que é só andar com a vírgula e pôr um zero, igual a 380. Então, você já consegue fazer a divisão. O x vai ser 380 por 2. E aí você consegue desenvolver rápido a sua resposta, sem ter que arrumar continha nem nada. Aqui, ó, 3 vai ser 1, 18 vai ser 9, 190 centímetros na real, que a gente vai ter aqui a nossa altura de 3,8 do espaço, né? Lembrando que aqui, ó, o nosso espaço, então, ele vai ter 190 centímetros. E agora a gente vê a largura usando a mesma ideia, ó. Já vou usar a fração equivalente, 2 sobre 100. Vou colocar 2 sobre 50 e errar aqui, ó. Não mole não, Hassan, bora. 2 sobre 100 é igual. Agora a gente vai falar da largura, 1,6 sobre y. Vou chamar de y agora para não confundir vocês. Multiplicou cruzado, andou duas casas, então a gente vai ter 160. 2y igual a 160. Isso quer dizer que o y é igual a 160
dividido para 2. Aqui eu estou considerando uma galera intermediária, tá? Não vou ficar ensinando a resolver equaçãozinha, não. Se você não está sabendo resolver, isso é equação do primeiro grau, conteúdo também de escalas, tá? Sempre caem essas coisas no Enem. Então, vamos seguindo aqui, questões intermediárias. Clube dos 30 acertos. Eu quero te levar para 30 acertos no mínimo nesse Enem. Vamos lá, ó. Agora dividir 160 por 2. A gente começa pelo 16, dá 8, então vai dar 80 centímetros, porque é só descer esse zerinho aqui. Então, aqui, ó, de largura, a gente vai ter 80 centímetros, tá? Então, a gente tem 1,90 por 80 centímetros. Só que ele quer o quê? Ele quer o refrigerador. O refrigerador é o de vermelho que tem que respeitar essas restrições aqui de laterais. Então, a gente vai ter que tirar dele 20 centímetros das laterais. Então, a gente ficou com 60 centímetros aqui interno. E a gente vai tirar 10 centímetros aqui da altura. Então, a gente vai ficar com 1,80, né? 180. Já estou convertendo para metro de altura. Se você não lembra as conversões, para a gente transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, é só andar com a casa com a vírgula como se fosse 60,0, anda duas para cá. Vai ser 0,60 metros a largura e duas casas aqui também, 1,80 metros de altura. Nossa alternativa A. Aqui. Uma questão que não é difícil mesmo, por isso que ela está na intermediária, mas por que que ela é intermediária? Por conta dos raciocínios que a gente tem que desenvolver nessa questão. Então, ela é uma questão um pouquinho mais trabalhosa e que exige um pouco mais de vocês e do aluno que está fazendo, né? Vamos aqui, próxima questão, questão 172. Essa questão aqui, gente, eu coloquei como intermediária por conta do algebrismo. O que que é algebrismo? É conseguir fazer contas que não têm números, tá? Então, presta bastante atenção e você vai começar a acertar todas as questões desse tipo, se você entender direitinho como que eu vou resolver essa. Vamos lá, ó. A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por, então aqui ele vai dar duas estrelas para a gente e a gente vai ter que relacionar essas duas. Vamos aqui, devagarinho, entendendo junto, ó. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio, a temperatura dessa estrela segundo essa lei aqui. E olha a lei, ó. L é igual a CR ao quadrado T à quarta, em que C é uma constante igual para todas as estrelas. Considere duas estrelas, E e F, em que a estrela E tem metade do raio da estrela F. Então, já vamos colocar aqui, ó. A estrela E tem metade do raio de F. Então, o raio de E é igual a raio de F sobre 2. Mais o que aqui, ó? E o dobro da temperatura de F. Então, a temperatura da estrela E vai ser igual ao dobro, duas vezes, a temperatura da estrela F. E aqui a gente vai desenvolver a fórmula, vou deixar aqui desse lado, a fórmula das duas. Para a gente ter a luminosidade de E, olha só o que a gente... Vou colocar de F primeiro. Luminosidade de F vai ser o Czinho, que é uma constante, ó, uma constante igual para todas as estrelas. Então, não é C de F, não é C de E, é o C. E aí o raio vezes o raio de F ao quadrado vezes a temperatura de F à quarta. Essa aqui é a fórmula da luminosidade de F. Agora vamos para a luminosidade de E. Que a gente vai ter, ó, observa o que a gente vai ter. Vai ter que relacionar as duas. Então, já estou imaginando que eu vou substituir isso aqui na nossa luminosidade de E aqui e relacionar com F. Vamos aqui, vai ser o Czinho que não muda, vezes o raio de E ao quadrado, vezes a temperatura da estrela E a quarta. Agora a gente pode substituir, ó. A gente não tem que o raio de E é RF sobre 2, então vamos fazer isso, ó. Luminosidade de E, Czinho continua, é igual ao R de F sobre 2 ao quadrado, vezes
T, olha só, T de E são 2 T's de F. Vamos substituir. Então, vai ser T de E, 2 T's de F elevado à quarta. Agora aqui, ó, potenciação. Vai potenciação em cima, potenciação embaixo. E aqui, a potenciação, ela vai na multiplicação também, tá? Se você está com dúvida, revise potenciação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Fazer essa continha, ó. LE vai ser igual ao C que repete, RF ao quadrado sobre 4. Vou deixar sobre 2 ao quadrado, porque depois eu vou cortar com esse 2 à quarta aqui. Até vi, ó. 2 à quarta multiplica TF à quarta. Por que que eu estou fazendo isso aqui, gente? Porque eu quero que apareça uma fórmula igual a desse LF aqui, ó, para relacionar com ele. E a gente vai ter que relacionar esses caras aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó, potenciação da divisão. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho 4 menos 2. Então, a gente vai repetir a fórmula. Vai ficar LE CRF ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado TF à quarta. Só que observa comigo. Olha o que que o LE virou. A luminosidade de E virou tudo que a gente tem na luminosidade de F vezes quanto? Vezes 2 ao quadrado, ó. C, RF ao quadrado, TF à quarta. Então, ó, LE, na verdade, é 2 ao quadrado, 4. Vezes esses caras aqui, que juntos são a própria luminosidade do LF, da estrela F. Então, a gente achou a relação. Bastante álgebra aí, sem usar números, só usando incógnitas. Letra D de dado aqui, a nossa questão, deixa eu ver aqui o número dela. 172, questão 172, D de dado. Nosso gabarito aqui, ó. D de dado nela. Tá joia? Então, você poderia substituir por números? Eu quero, para facilitar, não sou bom em álgebra, professor. O que que eu faço? Ué, dá um número aqui, ó. Imagina que são números. Imagina, coloca números fáceis de dividir, de multiplicar. Por exemplo, vamos falar que RF é igual a 10, se você tem dificuldade de ficar escrevendo RE e RF. Então, o nosso RE seria 5. E vamos chamar a temperatura de TF também agora de 2, sei lá. Então, a gente vai ter que TE é igual a 4. Aí você vai substituir nessa formulazinha aqui, igual eu fiz do lado, a luminosidade de F, a luminosidade de E, e lá você tem que achar que realmente a luminosidade de E vai ser 4 vezes a luminosidade de F. Tenta aí, fica um exercício para vocês fazerem com a temperatura valendo 2 e o raio valendo 10, e aí a gente vê aqui se vai bater resposta, depois você me conta aqui nos comentários. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 174, questão legal, questão aí que a gente vai precisar de fórmula, por isso que ela é uma questão que eu considero intermediária, uma questão que necessita de uma fórmula específica, além de você analisar uma função quadrática novamente. Então, ó, segunda questãozinha intermediária de função do segundo grau, função quadrática. Então, fica a dica. Se você quer chegar em 30 questões, você tem que dominar as funções quadráticas aí. É uma função que aparentemente aqui está toda feia, né? Que assusta vocês, vocês podem pular de primeira. E eu até recomendo que pulem para depois, né, que vocês fizerem as 15 mais fáceis, vocês voltem tentando as outras intermediárias e, quem sabe, chegar nas difíceis. Aqui vai ter toda uma história e vamos ler essa história, não tem jeito.
Em jogos de futevôlei, de voleibol, já tô com futevôlei na cabeça. Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto, ou seja, a pessoa bate a bola, ela sobe tanto aqui, ó, bateu no teto, tá? Aqui é o teto. Aí vai ser invalidado. Não pode. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma altura, uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 m. Então, ó, a bola já está aqui a 1,5 m do solo. A quadra e a trajetória da bola foi descrita por uma parábola, aqui, a nossa funçãozinha do segundo grau, parábola, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo das abscissas, o eixo horizontal aqui, o eixo X. Que está localizado a 1,5 m, obviamente, do piso da quadra, porque a bola já está a 1,5 m. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador tenha atingido a altura do seu recorde. Então, em toda partida, ele bateu lá o recorde. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol, no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios em relação aos pisos da quadra são. Então, a gente tem aqui todas as alturas dos ginásios. O saque desse atleta foi inválido, ou seja, ele bateu no teto. Em quais dos ginásios? A gente precisa agora usar a nossa fórmulazinha aqui para a nossa função de segundo grau. Na verdade, a gente vai usar a fórmula do... A gente quer achar o quê? A gente quer achar o vértice da nossa parábola. A função de segundo grau, ela é uma parábola e aqui em cima, o topo dela, ela tem o vértice. A gente vai ter o x do vértice e a gente vai ter o y do vértice. Se a gente está falando da altura que ela vai chegar, a gente está falando do y aqui. Então, a gente precisa do y do vértice. A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem que é o delta? Aquele mesmo delta que a gente usa em Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Quem que vai ser o a aqui? O a é quem está junto do x quadrado. Não cometa o erro de ignorar esse sinal negativo, ele vem todo. Então, o nosso a aqui, ele vai ser menos 1/6. Quem que vai ser o b? Vai ser quem está junto do x, menos 7/3. Então, aqui, ó, menos 7/3 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1/6, como eu falei, vezes o c. O c é o coeficiente que está sozinho, não tem nenhuma letra com ele, vezes 12. Aqui já dá para a gente elevar os dois ao quadrado, olha. Potenciação de frações também é importante para quem quer ser um aluno já que acerte 30 questões, tá? Então, fica menos 7 ao quadrado, fica 49, fica positivo, e 3 ao quadrado, 9. Aqui, esse sinal, com esse sinal, a gente vai ter o oposto do oposto. Sinais negativos na multiplicação geram um positivo. Então, a gente vai ter aqui 4/6. Só que aqui dá para a gente simplificar, ó. O 12 a gente divide por 6, fica 2 em cima e 1 embaixo. Então, na verdade, vai ser só 4 vezes 2, 8 sobre 1. Adição de frações. Tema básico e quem chega nesse nível tem que dominar. O que eu vou fazer? Frações equivalentes. Eu vou transformar em um denominador 9 aqui. É só multiplicar por 9 em cima e embaixo. Bem de boa. Então, vai ficar aqui, ó. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 1, 9. Posso repetir o meu denominador e adicionar os numeradores. Aqui, ó. Somar, vou tirar um daqui, fica 71. E aqui fica 50. Adiciono aqui já para ficar mais fácil, né? Então, 50 com 71, 121. Esse é o nosso delta. Lembrando aqui, ó, a nossa fórmula é menos delta sobre 4a. Então, vamos aplicá-la aqui, ó. Y do vértice. Menos delta vai ser menos 121 sobre 9. Sobre 4a. Quem que é o nosso a mesmo? Menos 1/6, né? Então, 4 que multiplica menos 1/6. Aqui já dá para a gente simplificar ela. Aqui, ó, fica no 2/3, né? A gente simplifica por 2. Menos 2/3 no caso. E aqui em cima a gente repete a primeira.
troca o sinal da divisão, que é a fração, né? Pela multiplicação, e vai inverter a segunda. A gente tinha 2 em cima e 3 embaixo. Fica menos 3 sobre 2, então. Aqui, você teria que multiplicar por 3 para depois multiplicar aqui e tal. O que que você faz? Simplifica, gente. Só aluno intermediário consegue simplificar dessa forma. Aqui os 2 por 3 fica 3 embaixo e 1 em cima. Olha como é que fica mais fácil. Fica 121 positivo, por quê? Multiplicação entre números negativos gera positivo. E 3 vezes 2, 6. 121 por 6, ó, sem armar a conta. Pega 12 aqui, 2 vai dar zero, né? A gente pega esse 1 aqui, não dá ele. O que que a gente põe? A gente põe 0, vírgula. Então, vai ser mais ou menos aqui 20 e alguma coisa esse cara. A gente precisa saber da altura que ele vai bater no teto. A gente quer saber, ó. Então, a gente já tem o saque do cara dá 20 metros. Se você não presta atenção, ó, mais uma coisa que tira essa questão das questões fáceis, leva para as intermediárias, barra quase ali numa questão difícil. Porque olha só, se você falar, foi mais aproximadamente 20 metros o saque dele, tá bom. Então acertou o ginásio, o teto aqui, aqui e aqui. Ok, não acertou nessas duas, né? Errado. Errado. Por quê? Cara, ele já tá com a bola a 1,5 metro de altura. Então, a gente tem que adicionar aqui, ó, mais 1,5 metro. Então, a gente vai ficar aqui passando de 21 metros. Aproximadamente 21,5 metros, um pouquinho mais que isso. Então, ó, passou de 21. Aqui bate no teto também. Então, o único ginásio que não bateu no teto foi o ginásio 4. Então, ó, o saque foi invalidado em todos os ginásios? Não. No 4 dá. Apenas no 1? Não. No 1, no 2? Não. Não, não, não. Isso, essa aqui, eu já tô riscando. No 1, 2, 3. No 1, 2. Essa aqui, ó. Porque o 4 salvou. Não, calma aí. Ô, Hassan, tá vendo? Dá mole, ó. Risca, risca. Foi só no 4. Foi só no 5. Não tô nem lendo algarismo romano direito mais, olha só. Então vamos lá. Foi aqui, ó. No 1, no 2, no 3, no 4. Eita, agora foi. Agora foi. Letra D, nosso gabarito, dá 174. Me conta o que que você está achando dessa resolução. Sempre deixe suas contribuições aqui no comentário, sempre sobre todas as questões que eu vou fazendo. Se você chegou aqui na 174, acabou de ver essa resolução aqui, completaça aqui, e eu advertindo vocês de erros e quase errando aqui para você aprender também comigo quando eu erro. Você tem que estar inscrito no canal. Não é possível. E você também já pode deixar seu sininho ativado aí, que sempre tem novidade aqui no canal, para lembrar você de estudar e avançar. Simbora para a próxima questão.